Sabe, por muito tempo a gente ouviu uma história sobre o burnout que colocava toda a culpa na pessoa, como se fosse uma falha individual, uma falta de garra. Mas olha, essa narrativa já caiu por terra. E é exatamente sobre essa mudança de visão que é fundamental que a gente vai conversar hoje. Então, vamos direto ao ponto, sem rodeios, a pergunta que fica no ar, que gera tanta discussão e, vamos ser sinceros, tanta angústia. Afinal, burnout é uma fraqueza de quem não aguenta o tranco? A resposta é um sonoro e categórico não. E essa é a ideia central da análise brilhante que a gente vai mergulhar agora. Burnout não tem nada a ver com o caráter de alguém. É um sintoma, um baita sinal de alerta de que tem algo muito errado no sistema, no ambiente. Ok, vamos aprofundar um pouco mais nisso. A questão aqui muda o jogo por completo. Será que estamos falando de uma falha da pessoa ou de uma falha do sistema, do jeito que o trabalho é organizado? A resposta para isso, gente, redefine tudo. E olha, isso não é só uma opinião, tá? A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, bate o martelo. Burnout é um fenômeno ligado ao trabalho. E tem uma palavrinha-chave aí, gerenciado. Ou seja, o problema não é a fragilidade de quem sofre, mas a falha na gestão desse estresse. Isso vira a chave da conversa. E a gente não está falando de um problema pequeno, não. A escala é gigantesca. Para se ter uma ideia, estudos globais mostram que mais de 40% das pessoas relatam sintomas de exaustão emocional. Pensa bem, quando tanta gente sente a mesma coisa, o problema com certeza deixou de ser individual e passou a ser coletivo. Bom, se não é simplesmente o excesso de trabalho, então, o que é que realmente faz as pessoas adoecerem? É aqui que a gente entra no coração da análise super afiada da Edila Tais de Souza, que o pessoal da Outliers X Review nos trouxe. Ela mostra com uma clareza impressionante quais são as verdadeiras causas. Vamos olhar para isso com calma. São as condições que criam o ambiente perfeito para o burnout. Pensa comigo. Primeiro, metas super agressivas, mas sem as ferramentas para chegar lá. Depois, aquela confusão de papéis, decisões que mudam toda hora, gerando uma baita insegurança. Aí vem a falta de reconhecimento, de sentir que o que se faz tem valor. E para fechar com chave de ouro, aquela cultura da urgência, onde tudo é para ontem e no fim do dia nada parece ser prioridade de verdade. E aqui está o ponto crucial, a grande virada de chave. Não é sobre trabalhar muito, é sobre como esse trabalho é gerenciado. A ausência de uma gestão saudável de um ambiente que protege as pessoas, é aí que mora o perigo. É esse o verdadeiro gatilho. E claro, tudo isso nos leva para uma figura que é central nessa história toda: o gestor, a gestora. Essa pessoa muitas vezes está ali bem no meio do furacão, espremida entre a pressão que vem da diretoria e a responsabilidade de liderar e cuidar do time. E aqui tem uma verdade que a gente precisa encarar com maturidade, sem caças bruxas. Ninguém está falando que os gestores têm que acabar com a pressão. Isso é real. Mas eles são sim corresponsáveis por como essa pressão chega na equipe. É como uma tradução, sabe? E essa tradução, nossa, ela pode construir ou simplesmente destruir um time. O que nos leva a essa pergunta fundamental. O líder age como um amplificador que só joga a pressão e o caos para cima da equipe? Ou ele atua como um filtro que consegue organizar, priorizar e, principalmente, proteger as pessoas? Esse quadro aqui deixa a diferença claríssima. De um lado, o gestor despreparado. Ele só repassa e aumenta a pressão, a comunicação é péssima, ele mais reage aos problemas do que lidera de fato e, o que é terrível, ele acha normal que todo mundo esteja esgotado. Agora olha para o outro lado. O gestor consciente, ele filtra as demandas, dá clareza para o time, cria um ambiente de segurança psicológica e, super importante, ele sabe ter as conversas difíceis. O impacto de um e de outro é da água para o vinho. E o resultado é exatamente esse. Um líder despreparado acaba criando um ciclo vicioso de exaustão que não tem fim. Já o líder consciente, ele funciona como uma barragem, sabe? Ele não acaba com a força da água, mas ele direciona, ele controla para que ela não saia destruindo tudo. Ele impede que a pressão do dia a dia vire doença. Com tudo isso em mente, a gente chega numa nova realidade, uma nova forma de pensar o sucesso, tanto nos negócios quanto na liderança. Aquela ideia de resultado a qualquer custo simplesmente não se sustenta mais. E olha que interessante, essa mudança já não é mais opcional, pelo menos aqui no Brasil. A atualização da norma regulamentadora número 1, a tal da NR1, é um marco. Ela basicamente diz que os riscos psicossociais, como o estresse e o burnout, precisam ser gerenciados pelas empresas, assim como qualquer outro risco de trabalho.
Aquele discurso de cuidar das pessoas agora tem que virar prática, tem que estar na gestão. Isso, claro, exige novas habilidades dos líderes. Primeiro, saber lidar com a pressão sem repassar o caos para a equipe. Segundo, conseguir liderar o time em direção aos objetivos sem levar todo mundo à exaustão. E terceiro, e talvez o mais importante, tomar decisões pensando sempre no impacto que elas terão nas pessoas. E para fechar essa nossa análise, uma frase da autora, da Edila, que é simplesmente perfeita. Ambientes não adoecem por acaso. Eles adoecem pela forma como são liderados. Puxa, essa frase diz tudo, né? Deixa a gente pensando muito sobre o peso e a responsabilidade da liderança. Essa foi uma análise fantástica, baseada no trabalho da Edila Thaís de Souza. A clareza dela para tratar de um tema tão complexo ajuda demais a gente a entender os desafios do mundo do trabalho hoje. E para continuar acompanhando materiais com essa qualidade, com essa profundidade, fica a dica. Não deixe de seguir o canal Outliers X no YouTube. Vale muito a pena. A gente se vê na próxima.